Hi ou hello, não sei como fala exatamente em inglês, mas quero apresentar para vocês este projeto que é também o meu processo de aprendizagem em inglês. E aqui coloquei assim, como aprender Guarani em 10 minutos ou aprenda Guarani em 10 minutos. Tudo básico que você precisa do Guarani, eu vou te explicar aqui, tentar te explicar em 10 minutos. Talvez passe de 10 minutos, mas com os estudos talvez seja 10 minutos. Aqui eu já tenho tudo detalhado, como eu não falo inglês, eu estudei bastante e comecei a fazer essas traduções e esmiuçar aqui para ficar mais fácil para os falantes em inglês. A primeira frase que temos: Baeixapá xerera Julio, xerorê rohechavo. Baeixapá xerera Julio, xerorê rohechavo. Então aqui nós temos a tradução em inglês, para quem sabe ler em inglês, já vai saber o que eu falei aqui em cima. E compreendendo, Baeixapa seria hello ou hi do inglês. E aí temos xerera, que seria my name is, ou acho que é I am, não sei como fala exatamente esse de cima, que seria xerera, meu nome. My name is Julio é meu nome. Xerorê, rorê, aqui vem significa nice. Nice, xerorê, nice. Rohechavo, ao vê-lo ou conhecê-lo. Metiu, que seria neste caso esta frase. Então, voltando aqui para a pronúncia, Baeixapá, xerera Julio, xerorê, rohechavo. Baeixapá, xerera Julio, xerorê rohechavo. Muito bem, até aqui então você já viu esta primeira frase, agora nós vamos partir para a outra frase, porque falamos aqui sobre hello ou hi, falamos também sobre nome, falamos sobre meet you, sobre nice, e agora vamos ver especificamente sobre xerera, que é my name is. Xerera Julio. Xerera Julio pode ser I'm Julio ou my name is Julio. Pode ser aqui também xerera, my name. Reparem que temos aqui xerera. Acho que é assim que pronuncia. Não reparem o meu inglês, tá, gente? Eu estou aprendendo. E eu tenho um conceito de aprender primeiro a estrutura e depois aprimorar a pronúncia. Porque a pronúncia você aprimora com o tempo. Então, xerera, my name. E ainda temos aqui xexerera, que é esse myself aqui. I call myself. Eu acho que é assim que fala. Não sei como pronuncia exatamente. Vocês vão, neste caso aí, fazer corretamente a tradução e indicar para alguém vocês que conhecem. Então, neste caso aqui seria eu me chamo. Eu me chamo. Xexerera, que seria eu me chamo. E aqui xerera, meu nome. Até aqui vocês então já aprenderam bastante coisa. E vou somente aqui destacar aqui que irera, aqui, qualquer irera, vou pegar esse aqui. Irera, vou marcá-lo aqui. Irera quer dizer nome. Então, xerera, nome. E por aí começa já o aprendizado. Então, vocês viram aqui essa segunda parte, como foi o aprendizado. E agora vamos ver a terceira parte. E a terceira parte vem sobre gratidão, sobre agradecer. Então, temos aqui aguije, 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 thank you, thank you. Acho que é thank you que fala. Thank you, não sei como é a pronúncia correta, mas está aqui escrito para quem tem uma pronúncia melhor que a minha. Thank you, aguije. E tem aqui aguijevt. Aguijevt seria thank you very much. Acho que é assim que fala. Então temos aqui thank you very much, seria aguijevt. Obrigado, muito obrigado. Seria então neste caso, temos aqui o very e essa pronúncia não sei falar, não vou arriscar. E aí temos ainda aqui baevere. Baevere seria de nada. De nada. Baeve quer dizer então nada, que está aqui pronunciado aqui em inglês. Em baevere seria literalmente isto não é nada, seria esta tradução. Mas aí temos aqui o de nada do inglês. Acho que conseguiram compreender então. Aguije, aguije. Só prestar atenção nesta letra esta letra ela se pronuncia Então, aguije e aguijevt.
aguije, aguijebete, baevere, baevere. Espero que vocês já tenham compreendido até aqui. O que vocês estão achando? Deixe seus comentários. E vamos continuar. Se você conhecer alguém que fala inglês, compartilhe esse vídeo com ele e mostre para eles como o Guarani também tem condições de ser traduzido em outras línguas. Temos aqui então Baeixapa Ndepuiharebe. Baeixapa Ndepuiharebe, que seria good morning. Good morning, acho que é assim que fala. Estou arriscando, tá, gente? Morning, neste caso aqui, é Puiharebe, que seria morning, que é manhã. E ainda temos Baeixa Pandekaaru. Baeixa Pandekaaru. Esta aqui eu não consigo pronunciar bem. Acho que é good afternoon. Acho que é assim, não sei se é essa a pronúncia. Mas tem aqui para vocês. E Kaaru, neste caso, é aqui. Afternoon, não sei se é assim que pronuncia ou não. Vocês vão me corrigindo aí, a gente vai aprendendo juntos. Então está aqui Kaaru. Equivalente a afternoon, Kaaru. Morning é Puihareve, Puihareve. E temos ainda aqui Baeixa Pande Puihare, que seria good evening ou good night, né? Então temos aqui night, que é a noite, né? Acho que é isso, Puihare. E temos aqui o evening também. Acho que é evening que fala o evening, sei lá. A pronúncia é correta. Difere bastante, né? A gente ouve uma coisa, ouve outra e eu não sei qual é a correta. Eu prefiro que somente me compreendam do que tentar me esforçar em pronunciar corretamente. Com o futuro a gente aprende tudo, não é? Português foi assim, hoje falo fluentemente português. Então, Baeixa Pandepuihareve, Baeixa Pandepuihareve, está aqui a tradução. Baeixa Pandepuihareve, good morning. Baeixa Pandekaaru, temos aqui, Baeixa Pandekaaru. E Baeixa Pandepuihare, está aqui também, Puihare. Bom, vamos passar para a outra parte. Temos aqui, essa aqui está bem detalhada também. Ela está muito bem detalhada. Então temos aqui, Ndeparenye e inglespe. Ndeparenye e inglespe. Seria, do you speak English? Acho que é assim. Você, Ndeparenye e inglespe, você fala inglês. Então, nye, eu já separei aqui, que significa to speak, nye, to speak. Isso aqui é usado tanto para formal e informal, ok? Então, ndepa renye e inglespe, ndepa renye e inglespe. E temos aqui as respostas. He, anye e mishimi. He, anye e mishimi. He, anye e mishimi. Seria yes, I speak a little. Acho que é assim. Yes, I speak a little. Se não for assim a pronúncia, vocês me corrijam. Estou treinando aqui também, né? Então, vejam aqui. Anye, nesse caso, seria I speak. I speak. Anye, seria representado aqui. Anye. Anye. A outra resposta. Nahaniri, nanye em inglespe. Nahaniri, nanye em inglespe. Nahaniri, nahaniri, nanye em inglespe. E aqui então seria I don't speak. Nanye em seria esta aqui, ó. I don't speak. Acho que é assim que fala, não sei se é assim, vocês me corrijam, como sempre estou dizendo. E aqui temos a última frase que fala he. Essa aqui. He, anye em inglespe. He, anye em inglespe. He, anye em inglespe. Yes, I speak English. Que seria, neste caso, a última frase aqui. Então, deparenye em inglespe seria esta pergunta. E aqui temos nye, que seria to speak. Acho que é assim que fala. Isto é usado tanto para formal e informal. E aqui a primeira resposta. He, anye mishimi. He, anye mishimi. E seria esta resposta aqui, anye mishimi. Nahaniri, nahaniri, nanye em inglespe. Nahaniri, nanye em inglespe. Nahaniri, nanye em inglespe. E seria no. E a última, he, anye em inglespe. He, anye em inglespe. E está aqui também a tradução. Vamos continuando para a próxima.
E aqui eu tenho, neste caso, esta construção de frase. Petém cafemi e catuno. Petém cafemi e catuno. Petém cafemi e catuno. E aqui já temos, neste caso, a explanação em inglês. Petém é number one, seria número um, ou A também aqui representado, seria petém, representa aqui. Café, que seria coffee, aqui está o café. Café. Me, este me seria excuse me. Então, assim. Acho que é assim que escreve. Se não for, vocês corrijam aí nos comentários. E please, aqui temos icatuno. Icatu, neste caso, seria please. E este iron é futuro. Icatu, please, iron, futuro. Outra pergunta. Moopa oputá kotui. Moopa oputá kotui. Moopa oputá kotui. Então, aqui temos excuse me, where is the restroom? Acho que é assim que fala, não sei se é assim. Estou tentando pronunciar, tenho até vergonha, mas vou perder essa vergonha até aprender. Não é assim, a gente não pode ter vergonha para aprender. Para vocês verem que eu tenho muito a aprender também. E vou aqui colocar isso aqui, um adendo aqui. Vamos deixar aqui. Eu vou explicar esta partezinha aqui, ó. Que é optar. Esse optar seria isso, seria como se fosse o is de estar. Acho que é assim. Estar. Acho que é isso, né? Is, estar. De localização. Acho que seria localização, location. Acho que é isso, optar. E aqui temos então, vamos repassar. Petém, petém, cafemi e caturo. E seria petém, cafemi e caturo. Petém, cafemi e caturo. Excuse me, aqui em Guarani não temos esse desculpa, perdão, essas coisas a gente não tem em Guarani, não temos em Guarani, excuse me. Mas representamos aqui neste mi e como se fosse um pedido de favor, um pedido de dando carinho ao café. Café mi seria como se fosse o excuse me aqui dentro. Por isso eu destaquei aqui, para vocês verem como é complexa a língua Guarani. Até aqui tá bom para vocês. Vocês vão comentando, deixando seus comentários aí. Como que pronuncia esta aqui? Queria que vocês comentassem aí. Como pronuncia esta aqui? Eu não sei como pronunciar. Não sei se é restroom ou restaurant, sei lá, não sei como pronuncia. Então vocês dizem aí para mim. O coffee também se é assim, eu não sei como pronuncia também. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. A primeira aula de Guarani para quem fala inglês, ou seja, para quem lê inglês aqui no caso. E aqui temos a última frase que diz Jadioechapeve, 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 que é esta frase aqui sendo expressada aqui em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o seu like, seus comentários e compartilhem com mais pessoas esta primeira aula de Guarani em inglês. Ha, Jadioechapeve.